Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, continuando aqui a nossa série sobre o Santos nas Copas do Mundo. Já fizemos aí 3 episódios falando dos 3 jogadores que estiveram presentes em 58, então que foram campeões mundiais na primeira conquista da seleção brasileira, Pelé, Zito e Pepe. E antes de começar 62, que tiveram esses mesmos 3 jogadores, mas que foi o ano da glória, então, né, desses 3 jogadores e mais dos outros que estarão presentes, nessa série, porque eram jogadores do Santos quando foram para a Copa do Mundo. Eu decidi aqui fazer uma intermissão, talvez um pequeno intervalo, e fazer um episódio falando sobre os jogadores que têm história pelo Santos e que estão nessa Copa do Mundo. A gente já sabe, já falou aqui que não temos convocados da nossa equipe, até porque, a julgar pela capacidade técnica que o time tem demonstrado, não teria mesmo como convocar algum jogador do Santos. Mas temos alguns jogadores que têm algum tipo de histórico com o Santos, que passaram pelo Santos. Alguns muito, muito, muito conhecidos, né? Vocês já devem até saber quem são. Outros que estão muito mais gravados na memória do torcedor santista do que do conhecimento geral do torcedor médio. E que estão, e alguns inclusive que nem jogaram pela equipe profissional, falarei mais tarde. Eu trouxe aqui 5 jogadores, claro, os 4 da seleção, que são bem conhecidos. Danilo, Neymar, Rodrigo e Alexandro. E um outro jogador que também fez parte da história do Santos e que está jogando a Copa do Mundo e que não é brasileiro. Já comentarei sobre ele. Eu dei uma olhada assim na lista de todos os convocados e estes foram o que eu achei. Então, peço desde já. Primeiro, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí se eu esqueci algum jogador que passou pelo Santos e que tem aí uma história do Santos relacionada com essa Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Catar de 2022. Então, sem mais delongas, começarei pelo mais famoso deles, claro, Neymar da Silva Santos Júnior, o Neymar, que neste momento inclusive está contundido, então um pouco zicados aí os nossos jogadores. Gravo na noite de sexta-feira, então hoje saiu a notícia de que o Neymar deve ficar fora dos próximos jogos da primeira fase e, caso o Brasil se classifique, é possível que volte nas oitavas de final. Esperamos que tudo isso aconteça, então melhor das sortes aí pro Neymar. Nascido em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, e um jogador que, sim, é um menino da vila tradicional, né? Foi feito nas categorias de base, sempre foi considerado uma grande promessa, e que disputou 230 jogos, segundo a Wikipédia, pelo Santos, marcando 136 gols. Interessante é que, ainda hoje, o Santos é o time que ele mais jogou partidas. Parece que faz, tipo, muito tempo, faz quase 10 anos que ele não joga no Santos. E ele parece que jogou muito pouco, né? Ele jogou de 2009 a 2013, mais ou menos. 2013 e pouco. Não sei se ele ainda estava naquele Campeonato Paulista ou se ele saiu em 2012, na verdade. Vou até confirmar aqui. 2013 ele saiu logo no comecinho, então ele jogou 2012 ainda inteiro. Mas pelos outros clubes, então pelo Barcelona, que é de onde para onde ele foi depois que saiu do Santos, ele tem 186 partidas, e pelo Paris Saint-Germain, que é de onde ele saiu para onde ele foi depois do Barcelona, ele tem 164 partidas. Então o Santos segue como o time onde ele tem maior participações em jogos e ainda maior número de gols. Ele tem 136 gols oficiais pelo Santos, somando aí Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Sul-Americana, que ele não jogou, mas Copa do Brasil. Então, acho que o Neymar até dispensa comentários, é um jogador que, além de ser excepcional, está muito acima da média, ele está muito na mídia também. Então, acho que o Neymar é um cara muito conhecido por todos os torcedores, todos que acompanham futebol, inclusive pessoas que não acompanham futebol,
sabem dele por, enfim, escândalos que surgem, motivos extracampo, mas não é aqui o caso de falar sobre isso, é mais para lembrar um pouco do histórico dele no Santos, que todo Santista, inclusive muitos dos que hoje são Santistas que acompanham mais o YouTube do que outros veículos de comunicação mais formais, digamos assim, foram formados nessa geração de Neymar, né? Da geração do Neymar, do Ganso, é, Robinho de 2010, enfim. E então, que é o pessoal que hoje tá com, sei lá, que se na época tinha 6 7 anos, hoje tá aí com seus 17 18. E então se tornando mais ativos enquanto torcedores de futebol e foram formados nessa época. É um caso bastante frequente. Então, tem um pessoal também que conhece muito do que foi nessa época, mas só para relembrar, né? Santos campeão paulista em 2010, 2011 e 2012. 2010, inclusive, é uma memória muito boa para mim, porque é o único jogo de final de campeonato em que o Santos jogou, que eu estive no estádio, estive fisicamente no estádio. O Santos felizmente foi campeão, apesar de não ter sido vencedor da partida. 2011 em cima do Corinthians, 2012 contra o Guarani, 2010 foi contra o Santo André. Campeão da Copa do Brasil de 2010 em cima do Vitória, com jogos fantásticos. Aquela Copa do Brasil foi espetacular, assim, era uma Copa do Brasil no formato antigo, em que os times que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Hoje não existe mais isso, mas mesmo assim, então, o Santos, que veio de um 2009 ruim, não conseguiu essa vaga na Libertadores, mas disputou com times que estavam muito bem, é, e contra os que não estavam tão bem, o Santos passou por cima, digamos, né? Goleada em cima do Guarani, o 10-0 em cima do Naviraense, 4-0 em cima do Remo, e aí jogos mais complicados contra times mais estruturados, talvez, né? A gente lembra do mata-mata contra o Grêmio e do mata-mata contra o Atlético Mineiro. Aí na final acabou pegando o Vitória, que teve um caminho mais fácil do outro lado, mas enfim, é uma Copa do Brasil espetacular. E 2011, não preciso nem falar nada, simplesmente campeão da Libertadores da América. Para completar 2012, campeão da Copa Sul-Americana e que foi o ano, se eu não estou enganado, do Prêmio Puskás, né? Que é aquele gol lá famoso contra o Flamengo, que, que infelizmente se perdeu aquele jogo, mas não vamos falar sobre mágoas antigas. Então, Neymar, que para além de ser uma grande figura midiática, é um cara que tem muita história do Santos e teve uma reaproximação, então ele vem falando muito do Santos. A foto que foi pro quarto de hotel dele é uma foto com a camisa do Santos, dele criança com a camisa do Santos, então acho que a, a relação tá boa e para além de qualquer extracampo que tenha, é um jogador que segue acima da média e muito importante. E que também foi uma grande venda. Na verdade, a venda dele é complicada. Eu vou pular isso daí e vamos pra frente. O outro jogador que é realmente da base do Santos é o Rodrigo, que fez a estreia na Copa do Mundo na última partida. E o Rodrigo, ele é uma pena assim que ele não tenha tido tantos jogos. Hoje ele tá no Real Madrid. Já tem mais jogos pelo Real Madrid do que pelo Santos. Ele disputou 80 jogos pelo Santos e ainda marcou 17 gols. Ele subiu com o Jair Ventura em 2018 e, e foi muito rapidamente vendido. Então, em 2018 ele já tinha sido vendido, só que o Real Madrid deixou ele mais um tempo, até metade de 2019. E aí teve aquele rolê do Sampaoli não querer usar o Rodrigo, porque ele ia perder mesmo, então não tinha sentido de usar. Eu discordo, é uma pena que nós não pudemos vê-lo tantas vezes em campo pelo Santos. Rodrigo que já está se destacando absurdamente no Real Madrid, mas que infelizmente não conseguiu construir uma história tão rica e tão grande assim no Santos Futebol Clube. Foi vendido por uma quantia absurda, né? Na época foi por 193 milhões de reais. E ainda continuou jogando pelo Santos. Ele sempre faz questão de lembrar que é jogador do Santos. Na descrição dele, eu não sei se ainda tem, mas tinha lá escrito, né? Feito na base do Santos. Então é um jogador que parece ser um cara mais discreto, talvez, que o Neymar,
Mas tem muita bola, eu acho que eu colocaria ele como substituto do Neymar nesses próximos 2 jogos, até para já ir dando rodagem pro Rodrigo, que já mostrou no mata-mata lá do Real Madrid, quando eles conseguiram se salvar com 2 gols dele nos acréscimos, que, que é um jogador absolutamente diferenciado, espetacular. E os outros 2 jogadores que tiveram passagem pelo Santos e que estão na seleção brasileira não são exatamente da base do Santos, né? É o Alexandro, o lateral esquerdo, que é da base do Atlético Paranaense. Na época ainda Atlético, né, sem H, não era Atlético. E se profissionalizou lá. E depois foi contratado pelo Santos em 2010. Eu lembro muito do Alexandro que ele faz um gol, se não me engano é contra o Cruzeiro. Um, um golaço. Tem uma jogada que acho que o Neymar dá uma caneta e aí passa pra ele que bate de cobertura, maravilhoso. Enfim, Alexandro que sempre jogou bem, né? Ele era o lateral esquerdo daquele time, jogou a Libertadores, né? Campeão da Libertadores, também fez parte do elenco da campeão da Libertadores, campeão paulista, mas ele não era o titular porque o Léo ainda era o titular daquele time de 2011 da Libertadores. Mas foi um jogador espetacular. Não jogou tantas vezes pelo Santos, a bem da verdade. Teve 30 jogos, mas foi marcante aí. 53 jogos, na verdade, né? Ele jogou 30 no Brasileiro, 4 na Copa do Brasil, 11 na Libertadores e 8 em outros torneios, assim. Então ele teve 53 jogos pelo Santos. Depois foi vendido para o Porto e hoje joga na Juventus de Turim, o lateral esquerdo titular da seleção brasileira. E para fechar, o meu xará, até minha camisa está lavando, mas eu comprei uma camisa logo depois da final da Libertadores escrita Danilo, com o número do Danilo às costas, porque falarei de Danilo Luiz da Silva, o lateral direito titular da seleção, também infelizmente machucado. Esperamos aí que consiga retornar em breve. Também joga na Juventus atualmente. Também não é da base do Santos, ele foi revelado no América Mineiro. E foi contratado em maio de 2010 pelo Santos e marca o gol do título da Libertadores. Então, eu costumo brincar assim que os últimos títulos dos times paulistas na Libertadores tinham um Danilo de titular, então Danilo nome de craque aí. O, o Danilo, que foi campeão pelo Corinthians, estava naquele time do São Paulo de 2005 e o Santos tinha um Danilo na final de 2010. Infelizmente ele não ficou até na final de 2011, né, da Libertadores. Infelizmente ele não ficou até 2012, senão o Santos teria sido campeão também. Bom, seriam 2 Danilos aí disputando. Mas foi muito importante, marcou um gol absurdo contra o Cerro Porteño, naquele jogo que a gente precisava vencer no Paraguai. Um jogo bastante complicado, marca um golaço e marca o segundo gol na vitória contra o Peñarol. E também marca o gol no Mundial contra o Caxiwa Reysol. Então depois ele se transfere para o Porto, depois para o Real Madrid, depois para o Manchester City e hoje está na Juventus de Turim. Baita jogador. Ele não começou como lateral direito, se eu não me engano, porque aquele time da Libertadores tinha o Jonathan de lateral direito, que era um baita lateral. Ele jogou todos os jogos que ele jogou bem, só que ele se contundia muito. O Danilo acabou assumindo aí essa titularidade da lateral direita. Melhor sorte do mundo para ele, espero que ele se recupere, assim como o Neymar, né? A previsão é que ele não jogue os próximos 2 jogos da Copa do Mundo, mas que esteja em condições para as oitavas de final. Tomara que ele volte e volte bem. E para terminar, um outro menino da vila, digamos assim, que acabou nunca jogando pelo profissional do Santos, sempre foi da base, mas que está atuando na Copa do Mundo do Qatar de 2022, que é o Jackson Poroso. Não sei se em espanhol ficaria Jackson Poroso, que é um zagueiro equatoriano que está na seleção do Equador. Inclusive, nesse último jogo contra a Holanda, ele foi titular da seleção do Equador. O Poroso ele chegou em 2018, foi uma negociação meio estranha, teve uns rolês com a empresa que era dona dos direitos dele, enfim, mas chegou pro sub-20 do Santos, para a categoria de base,
e ficou um tempão e era tratado como uma super promessa, assim, do Santos, né? Que era um grande zagueiro, que ia dar certo, que ia aparecer. E tanto foi que o Boa Vista comprou ele, segundo o Transfer Market, por 500 mil euros, antes dele jogar, dele estrear como profissional. Então ele foi vendido no, no final de 2019, começo de 2020. E nesse ano, em julho, ele foi vendido para o Troyes, da França, acho que é a pronúncia assim, por 3,5 milhões de euros. Então, uma quantia ainda maior e que ainda rendeu 16% disso para o Santos, que ficou com 2,9 milhões, quase 3 milhões, pelo Jackson Poroso. Jackson Poroso, então, que não jogou nenhum jogo pelo Santos, mas que é. Ele não jogou o primeiro jogo do Equador, mas jogou esse último como titular. E aí as pessoas às vezes não sabem, e aí, nesse sentido que eu falo, né, só os torcedores que acompanham um pouco mais de perto o Jackson Poroso acabam lembrando. Acompanha o Jackson Poroso, mas acompanha a base do Santos, talvez. Acabam lembrando que ele fez parte, então, do Santos. Então também é um menino da Vila. E aí, esses são os jogadores que eu encontrei que efetivamente passaram pelo Santos. Além daquele que vocês bem lembram, bem conhecem, já viram a figurinha dele no álbum da Copa, já viram as homenagens feitas a eles. Sim, o camisa 10, Brian Ruiz, da Costa Rica, que já foi aí titular, já tomou 7-0 da Espanha. Um jogador que chegou no Santos com pinta de que seria o maestro do time e acabou ficando um tempão aí estorvando, digamos assim. Ele chegou em 2018 e nunca teve muita oportunidade com nenhum treinador, mas quando entrava em campo meio que mostrava por quê, faltava intensidade e tal. E acabou ficando bastante tempo, assim. Então, ele chegou em 11 de julho de 2018 e só saiu por rescisão de contrato, porque ele aceitou a rescisão de contrato no dia 23 de julho de 2020. E aqui no Transfer Market, ele atualmente é do Alajuelense. Inclusive saiu de graça pra lá, né? Porque só teve a rescisão. Mas, de acordo com o Transfer Market, ele termina de jogar esse ano, termina a Copa e se aposenta. Então faz sentido que a Costa Rica esteja aí apanhando do jeito que está. Só para relembrar, ou não, a passagem dele pelo Santos. Ele jogou. Eu vou até pegar aqui no Wikipedia, que eu acho que o Wikipedia considera mais jogos. Vamos ver. Não tem essa informação. O Transfer Market diz que ele jogou 14 jogos pelo Santos. Deve ter um pouco mais porque o Transfer Market não conta Campeonato Paulista. E ele deve ter jogado algum jogo do Campeonato Paulista. Mas foi tipo assim, não muitos jogos em muitos anos. Ele teve uma carreira meio longa no Sporting Clube de Portugal e que se destacou muito naquela seleção da Costa Rica de 2014. Então o Santos contratou ele aí com 4 anos de atraso, mas que a Costa Rica caiu no grupo da morte, em que disputaria contra o Uruguai, Itália e Inglaterra. Era considerada o time que ia apanhar das outras 3 seleções, acabou terminando em primeiro. A Itália e a Inglaterra foram eliminadas e seguiu aí na competição, se não me engano, eliminou a Grécia e acabou perdendo para a Holanda só na disputa de pênaltis. Então, o Brian Ruiz não era um menino da Vila, já é um velhinho da Vila e de poucas lembranças boas para o torcedor santista, mas sim passou pelo Santos e está aí jogando ou entrando em campo na Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Só para terminar, 2 outros jogadores aqui que eu vou destacar que tem algum tipo de história com o Santos. Um deles é o Nico de la Cruz, que é jogador da seleção uruguaia. Acho que ele até entrou em campo na última partida, na primeira do Uruguai, contra a Coreia do Sul. Que é o irmão do Carlos Sanches. Então toda hora alguém fala: Carlos Sanches tem que ir lá conversar com ele para vir jogar no Santos. Então, joga no River Plate atualmente. E é uma grande promessa, assim. Pelo menos é um desses nomes um pouco mais jovens aí da seleção, já que é uma seleção uruguaia bastante envelhecida, né? Com Godin,
Suárez, Cavani, Muslera, então não teve muita renovação na seleção uruguaia. E o último que eu vou comentar aqui é o Dybala. O Dybala é jogador da Juventus, não sei se ele ainda tá na Juventus, acho que sim, mas tem uma notícia de que ele não é titular da seleção argentina, que perdeu da Arábia Saudita, né? Mas o Dybala foi oferecido para o Santos. Reza a lenda que o Dybala foi oferecido em 2011 pelo Santos quando ele defendia o Instituto. Imagine o Santos de 2011 com o Dybala, enfim. E aí, a lenda da época é que ele jogava num time de Série B, então ele teria sido recusado em detrimento de Patito Rodrigues, o qualidade, que era do Independiente. E aí, enfim, Patito Rodrigues nunca deu em nada e o Dybala depois faria muito sucesso pela Juventus. Enfim, estes são alguns dos jogadores que passaram pelo Santos e que vocês ainda podem ver durante a Copa do Mundo do Catar de 2022. Eu ia deixar para o final essa temática, até para não quebrar aí a linha cronológica, mas eu queria aproveitar que ainda estão tendo partidas, né, principalmente desse período da fase de grupos, em que todas as seleções têm a oportunidade de jogar. A gente nunca sabe se alguma delas aí vai ser eliminada antes, mas vocês vão ter a oportunidade de ver esses jogadores em campo e lembrar que alguma relação deles existe com o Santos Futebol Clube. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso vídeo de hoje da série Santos nas Copas do Mundo. E, como eu disse, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí se tem alguma história interessante de algum desses jogadores que estão na Copa do Mundo. Muitas seleções, 32 seleções, então volta e meia tem. Eu tava vendo o vídeo do Felipe Noronha que comentou que um dos jogadores da seleção japonesa era daquele Kashiwa Reysol que o Santos enfrentou no Mundial. Então, às vezes acontecem essas histórias. Se você lembrar de alguma, põe aí nos comentários pra gente dar uma discutida aí sobre esses jogadores que têm uma relação com o Santos, apesar de nenhum deles estar vestindo a camisa do Santos atualmente. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, obrigado a todos que acompanham nosso canal. E no mais, pra cima deles. Abraço.